Capítulo 2 de Jonas, nós vamos ler de uma vez os 10 versículos. É um capítulo com poucos versículos e hoje nós vamos falar sobre ele. Versículo 1 de Jonas, a palavra de Deus diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes. E a terra me encerrou para sempre, com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando estabeleci a minha alma, quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Nós vamos orar, então, nesse momento, rogando a graça de Deus sobre o nosso tempo de estudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de nos expor a este texto. Não há nenhuma dúvida de que existe ensinamento para nós aqui, e rogamos que o Espírito de Deus, que é o Espírito da Palavra, o nosso professor, ele nos ajude a atentar para as verdades bíblicas, para o fundamento das nossas crenças, e nos ajude a aplicar essas verdades na nossa vida. Talvez, e com absoluta certeza, o propósito de estudarmos as Escrituras é a transformação de vida, e não somente obtermos conhecimento e satisfazer a curiosidade. Nós somos um povo em constante transformação. E a palavra de Deus é uma ferramenta que o Senhor usa para nos transformar, para que de maneira crescente nos tornemos semelhantes a Cristo. Este é o nosso desejo, é o nosso propósito, por isso nós estamos aqui, porque queremos nos conformar de maneira crescente à imagem do Senhor Jesus. Rogamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. São muitos os nossos pecados contra o Senhor, mas também é muita misericórdia do Senhor para conosco, nos permitindo crescer, desenvolver e desfrutar da paz do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre, no capítulo 1, nós falamos sobre o chamado de Deus a Jonas, e no capítulo 2, depois que Jonas fugiu da vontade de Deus, nós vamos falar sobre um profeta restaurado na vontade de Deus. Nós concluímos o nosso estudo no último domingo, destacando alguns aspectos da vontade de Deus que nós descobrimos nas Escrituras. A vontade intencional de Deus, a vontade permissiva de Deus, a vontade diretiva de Deus e a vontade final de Deus. Essas vontades, esses aspectos da vontade de Deus são encontrados na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A vontade intencional é a intenção que Deus tem de executar o plano dele nas nossas vidas. A vontade permissiva é a nossa vontade, é a prerrogativa que Deus coloca sobre nós, de nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. Nós não fomos programados para fazer a vontade de Deus contra a nossa própria vontade. Deus nos criou com a capacidade de decisão. Então nós podemos escolher os nossos caminhos. Então muitas vezes Ele permite que nós vivamos dificuldades que são resultados das nossas escolhas.
A vontade diretiva de Deus é quando nós saímos da vontade de Deus e Deus começa então a nos corrigir, a nos disciplinar, para que nós entremos de novo no caminho e cumpramos a vontade dele nas nossas vidas. Então, a vontade intencional, a vontade permissiva. A vontade permissiva é aquela que Deus não concorda, mas ele permite. A vontade diretiva é quando nós nos desviamos dos trilhos e Deus começa a nos redirecionar para que coloquemos os pés nos trilhos e andemos de acordo com a vontade dele. E por fim, a vontade final. A vontade final de Deus é que ele cumpre o propósito dele nas nossas vidas. Se nós somos salvos, se somos lavados no sangue de Jesus, Deus tem um plano para nós. Ele tem uma vontade para cada um de nós. Nós estamos aqui para cumprirmos uma razão específica, porque ele é soberano sobre as nossas vidas. Agora, na verdade, isso traz para nós uma alegria, um contentamento, porque sabermos que fazemos parte do plano de Deus é para nós um refrigério, né? Dá sentido para a nossa vida, dá propósito à nossa vida, e também nos dá certeza de que se nós não cumprirmos a vontade de Deus, como ele deseja, nós vamos sofrer muitas perdas, nós vamos perder a paz, nós vamos perder a alegria, até que voltemos a cumprir a vontade de Deus. Agora, nós não estamos aqui, em momento algum, falando de perfeição, porque nenhum de nós é perfeito. E Deus sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que nós somos tendenciosos a fazer aquilo que o desagrada. Mas ainda assim, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. E a vida de Jonas talvez, o profeta Jonas é a maior ilustração de tudo que nós estamos falando. Deus queria que Jonas fosse para Nínive. Essa era a vontade diretiva, a vontade intencional de Deus para a vida dele. Mas ele não quis, ele foi para outro caminho. É a vontade permissiva de Deus. Aí, no caminho errado, Deus o lança no ventre de um peixe. Ele causa o maior transtorno no navio, é jogado ao mar, ele vai para a barriga do peixe e depois ele é vomitado pelo peixe. Então Deus estava direcionando Jonas para fazer a vontade dele. E no final de tudo, a vontade de Deus na vida dele foi cumprida, porque ele foi para Nínive e pregou para os ninivitas. E eles se converteram, né? Então, a vida de Jonas é para nós uma ilustração do que acontece com as nossas vidas. E com base nessas vontades que nós falamos, a vontade intencional, a vontade permissiva, a vontade diretiva e a vontade final de Deus, dá para nós termos uma noção onde é que nós estamos hoje de manhã. Nós estamos na vontade de Deus, permissiva, no sentido de que nós estamos fazendo aquilo que Deus permite, mas ele não concorda. Nós estamos na vontade diretiva, sendo corrigidos por Deus e encaminhados para fazermos a vontade dele, para que no final das nossas vidas, ao longo da nossa jornada aqui, nós teremos cumprido a missão dele nas nossas vidas. Então, nós queremos falar hoje sobre essas questões, né? Sobre o profeta restaurado dentro da vontade de Deus. O capítulo 2 de Jonas, ele é, na verdade, um salmo. O que é um salmo? Um salmo é um cântico. Então, nós podemos dizer que todo o capítulo 2 do profeta Jonas é um cântico, é um salmo, porque é assim que ele nos apresenta. E nesse texto, Jonas faz uma oração, é uma oração. Então, todo o capítulo 2 do profeta Jonas é uma oração. E essa oração nos traz 5 aspectos dos seus sentimentos. Então, nós encontramos aqui 5 aspectos da oração de Jonas, dessa oração de restauração dentro da vontade de Deus. E nós queremos destacar cada um desses 5 aspectos. O primeiro aspecto da oração de Jonas, que nós encontramos no capítulo 2, é o clamor em meio à angústia. No versículo 1, nos versos 1 e 2, ele diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. É interessante essa oração, porque na primeira parte do verso 2, ele diz: Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele se dirige ao Senhor como na terceira pessoa. E ele continua: E ele respondeu, do ventre da sepultura gritei.
e tu ouvistes a minha voz. Aí ele não está usando mais na terceira pessoa, ele está se referindo a Deus, no sentido de que é a ele a quem ele dirige essa oração. Então nós vamos notar aqui algumas questões deste primeiro aspecto da oração de Jonas, que é o clamor de Jonas no meio da angústia. No capítulo 1, quando nós começamos a ler o capítulo 1, quando Deus chama Jonas para ir para Nínive, ele ora, ele faz uma oração? Sim ou não? Não. Quando Deus fala para Jonas, Jonas, o texto diz assim no capítulo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas não orou. O verso 3 continua dizendo assim, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Então, no momento que Deus diz a ele onde ele deveria ir, ele não fez uma oração. Ele, estando no navio, ele provocou um alvoroço, né? O navio começou a agitar-se na água, e o texto diz que ele sentiu-se mal com aquilo, ele foi para o porão do navio, e quando ele estava no porão, os marinheiros, o que eles fizeram? Eles clamaram aos seus deuses. Os marinheiros clamaram aos seus deuses, mas Jonas não clamou ao seu Deus. Ele continuou lá e também não orou. Ele continuou não orando. E o texto do capítulo 1 segue dizendo que o mestre do navio o chamou de dorminhoco e falou para ele se levantar, né, do lugar onde ele estava. E até que começaram a indagar sobre ele, quem ele era, de onde ele tinha vindo. E no versículo 10 do capítulo 1 nós lemos assim, estes homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Então os homens que estavam no navio sabiam que Jonas estava fora da vontade de Deus. E ele também não orou ali. O verso 12 do capítulo 1 diz assim, e ele lhe disse, levantai-me e lançai ao mar, e o mar vos aquietará. Então ele se deparou com o fato de que, para que o navio se acalmasse, para que a tempestade se abrandasse, ele, que era o causador de tudo, porque ele estava fora da vontade de Deus, deveria ser jogado ao mar. E ele foi jogado ao mar, mas ele também não orou. E aí, no verso 14 do capítulo 1, nós lemos assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, aqui os marinheiros que eram ímpios, eles oraram ao Deus de Jonas. No capítulo 1, no verso 14, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, por causa da alma de Jonas, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então veja, os homens do navio que não conheciam o Deus de Jonas, eles oraram ao Deus de Jonas, sendo que o próprio Jonas não orou ao seu próprio Deus. Então ele não orou. E aqui, o que é que essa verdade já nos ensina? Nos ensina que quando nós estamos fora da vontade de Deus, a gente não tem força para orar. Já parou para pensar isso? Nós não queremos orar. Nós queremos usar todos os recursos que nós temos, mas nós nos esquecemos de Deus. Uma pessoa fora da vontade de Deus, dificilmente ela tira um tempo de oração. Dificilmente ela tem um tempo com Deus, na palavra de Deus. Dificilmente ela para agradecer a Deus pelos benefícios. Se você não tem orado, se você não tem lido a Bíblia, se não tem buscado direção de Deus na palavra, eu lamento dizer que você está fora da vontade de Deus. Se você não tem orado ao seu Deus e ao nosso Deus. Mas agora, quando nós viramos a página e começamos o capítulo 2 começa a dizer, e orou Jonas ao Senhor, o seu Deus. Então no capítulo 1, vários eventos ocorrem com ele, mas ele não ora. Ele não orou por quê? Ele não orou porque ele estava fora da vontade de Deus. Ele tinha consciência de que estava fugindo de Deus. Ele tinha consciência da longura que ele estava de Deus. Quando nós nos sentimos longe de Deus por desobediência à sua palavra, nós sabemos que a nossa oração não vai subir. Nós temos consciência disso. Não que Deus não nos ouvirá, porque Deus ouve a oração de qualquer um, mesmo que esteja fora da vontade de Deus. A questão é que quando ele responde, nós não ouvimos a resposta, porque nós estamos distante dele.
e fizemos a escolha de não ouvirmos a sua voz. Mas o capítulo 2 começa dizendo: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Então foi o lugar, assim, mais difícil para Jonas orar. Ele não orou quando saiu da vontade de Deus, tomando o caminho para Tarsis, sendo que ele deveria ir para Nínive. Ele não orou no navio, ele não orou quando os marinheiros o abordaram, ele não orou quando se deparou com o fato de que ele deveria ser lançado ao mar, ele não orou quando foi lançado ao mar, mas ele orou quando estava no ventre do peixe. Isso também nos faz lembrar que nós buscamos a Deus, ou a presença de Deus, quando tudo na vida já desmoronou, quando as coisas já vieram abaixo, né? Nós então nos lembramos de orar a Deus. Só quando o mar o engoliu e ele se viu literalmente nas profundezas, ele se voltou para o Senhor e decidiu então orar e se dirigir a ele. Nós poderíamos dizer que Jonas orou quando estava no fundo do poço, quando tudo havia acabado. Irmãos, quando tudo vai bem na nossa vida, dificilmente nós temos tempo para orar. Nós confiamos em nossos planos, nós confiamos em nossa força, confiamos em nossas decisões, mas quando a nossa vida vira uma tempestade, quando os dias começam a ficarem cada vez mais ruins, e nós perdemos o controle, e aí então nós começamos a clamar a Deus. Quando, por exemplo, nós somos acometidos por alguma enfermidade ruim, que o médico diz agora não tem jeito mais, né? E não necessariamente nós somos acometidos com uma enfermidade quando nós estamos fora da vontade de Deus, pois como vivemos no mundo caído e o nosso corpo está sujeito à enfermidade, nós podemos viver dentro da vontade de Deus e sermos acometidos com uma enfermidade, né? Nem sempre alguma coisa assim é resultado da nossa desobediência. Mas existem momentos na vida que nós nos deparamos com essa condição. Agora, só Deus para me ajudar, né? Seja uma questão financeira, seja uma doença, seja uma questão de relacionamento, ou coisas dessa natureza. Agora, gostaria de fazer expandir um pouco essa ideia. Até em forma de pergunta para os irmãos. Será que hoje, vamos pensar nos cristãos de maneira geral, ou pensar em nós. Será que, como Jonas, nós temos hoje a capacidade de percebermos, como Jonas, né? Aqui no verso 2 ele diz: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor. Será que hoje, de maneira geral, as pessoas estando elas angustiadas, com a alma entristecida, passando por muitos dissabores, por muitas mágoas, será que elas têm esse vislumbre ou percebem essa necessidade de orarem como Jonas? Na minha angústia clamei ao Senhor. Será que as pessoas angustiadas, distanciadas de Deus, às vezes apáticas, elas têm se dirigido a Deus e dito a Ele que elas estão angustiadas e estão clamando a Deus? Será que a gente consegue ver isso de maneira geral hoje? O que você acha? Eu não sei se eu consegui fazer a pergunta. Jonas sentiu angústia porque ele estava fora da vontade de Deus. E ele teve essa percepção. Ele percebeu que ele orou ao Senhor das entranhas do peixe porque ele estava angustiado, né? E o texto diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Agora, as pessoas que estão hoje angustiadas, distanciadas de Deus, de maneira geral, elas estão clamando a Deus? O que você acha? Não estão. Pode falar. Do meu ponto de vista, as pessoas que não tiveram contato, não têm conhecimento de Deus, elas não sabem para quem clamar. E muitos vão para outros lugares. Mas uma pessoa que está distanciada de Deus, mas ela já conhece a Deus, já teve comunhão com Deus, eu acho que com base em Jonas e com base também no caso do filho pródigo, lá no chiqueiro de porco, mas ele conhecia a casa do pai, né? Eu acho que é possível, sim, a pessoa
reconhecer e falar, não, preciso voltar para Deus e clamar a Deus. Né, que o meu socorro vem do Senhor, o único. Né? Não vai, por exemplo, não vai buscar em centro de umbanda, não vai buscar em benzimento e outras, né, outras coisas, mas vai voltar para Deus. Eu acredito nisso, meu pensamento. Ok? Tá? O que eu quero dizer, irmãos, obrigado, Marco Antônio. O que eu quero dizer é que essa não é uma opinião minha, é uma observação de pessoas que trabalham hoje com outras pessoas nessa área de, sejam elas pastores ou outros profissionais. Talvez uma diferença que existe da atitude de Jonas com a nossa geração, eu estou falando no sentido geral, é que hoje as pessoas estão apáticas. Elas estão, a apatia, a indiferença para com as coisas que são de fato valiosas, ela denota uma alma adoecida, uma alma doente. Né? O nosso corpo ele pode adoecer-se, mas a alma também. E a alma adoece quando ela não tem propósito. A pessoa então, ela não se preocupa com o propósito da vida, com a vontade de Deus, porque ela já desistiu de viver. E ela então começa a promover uma autodestruição. Por exemplo, há hoje uma camada da sociedade que diz assim, eu não posso comer açúcar, mas eu vou comer açúcar até eu ficar doente porque eu quero morrer. Entende? Há um sentimento hoje de apatia, de alma adoecida, que as pessoas estão preferindo o isolamento, estão preferindo o vício, a indiferença, e estando dentro da barriga do peixe, elas não estão gritando, Senhor, eu estou aqui, na angústia, estão gritando ao Senhor. Elas desistiram de viver. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Não querem. Elas querem permanecer no isolamento. Elas querem permanecer na sepultura. Porque para elas aquele lugar é confortante. Agora, por quê? Essa é uma observação, é porque eu pesquisei sobre isso, de uma boa parcela da sociedade de hoje. Não há um desejo de sair daquele lugar. Ela quer continuar ali. E por quê? Por que será? Qual seria uma resposta plausível e pelo menos lógica a esse respeito? Por causa do egoísmo. O egoísmo, ele é tão fatal para nós, ele nos leva para o isolamento, ele nos leva para o vício, e ele pode tomar conta de nós de tal maneira e adoecer a nossa alma a tal ponto que nós não clamamos mais a Deus, a gente quer continuar vivendo daquele jeito. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E isso é resultado de uma alma que adoeceu. Certo ou errado? Certo ou errado? Então, hoje nós convivemos com muitas pessoas assim. Elas são como Jonas, que estão no ventre do peixe, mas não estão fazendo como ele, não estão clamando. Porque elas estão anestesiadas, elas não sentem nada, não têm um propósito de vida, não têm uma missão na vida, não querem alcançar nada, não querem atingir nada, não há uma meta para cumprir. Eu digo meta no sentido espiritual. Então, a história de Jonas aqui nos desafia a não esperar que as coisas piorem, mas de nos dirigirmos a Deus e usar a oração como um recurso para que Deus possa tratar, então, a nossa vida. A grande lição que nós podemos tirar dessa primeira parte, que nos fala sobre o clamor na angústia, primeiro aspecto da oração de Jonas, que é o clamor na angústia, é que Jonas esperou até o capítulo 2 para poder orar ao Senhor, fazendo aqui um trocadilho. Então, nós podemos orar a Deus no capítulo 1, não no capítulo 2. Nós podemos orar a Deus agradecendo pelo que nós temos, por fazermos a vontade dEle, e não esperar que as coisas comecem a se tornarem difíceis por conta das nossas escolhas para nós orarmos. Mas quando Deus nos direcionar a fazer alguma coisa, Senhor, eu peço então a direção do Senhor. Eu quero orar no capítulo 1 e não no capítulo 2. Então nós temos que aprender essa lição. Orarmos no início
né, de tudo e não esperar que as coisas aconteçam. Então, o primeiro aspecto da oração de Jonas é o clamor na angústia. Então, se há alguém que está angustiado, mesmo que não queira clamar a Deus, porque o coração está endurecido contra Deus, às vezes magoado, algum pecado, porque o pecado escondido no coração, ele nos entorpece, ele nos anestesia. A mágoa no coração, se você tem uma mágoa de alguém, a mágoa também tem a capacidade de nos privar da graça de Deus. Nós ficamos também anestesiados, a gente não sente vontade de ler a Bíblia. O pecado não confessado e praticado e não abandonado, ele tira de nós o desejo de orar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de ter comunhão com Deus. Então ele precisa ser removido. A mágoa no coração, que é também uma atitude pecaminosa, nos tira também essa alegria. Então precisa vasculhar o coração e descobrir o que tem lá dentro, confessar a Deus e clamar no momento da angústia. O segundo aspecto da oração de Jonas está nos versos de 3 a 6. O reconhecimento da disciplina divina. Veja comigo o verso 3. Porque tu me lançaste no profundo. Quem lançou Jonas no profundo? Quem lançou? Foram os marinheiros que lançaram? Foram os marinheiros que lançaram? Embora eles estivessem envolvidos? Não. Foi a circunstância, foi um fenômeno sobrenatural, foi o mar agitado que provocou o fato de que ele deveria ser jogado ao mar? Não. Não foram as circunstâncias, não foram os marinheiros. O verso 3 começa dizendo, porque tu me lançaste no profundo. Então, o que ele reconhece aqui? Ele reconhece que a situação na qual ele se encontrava não era uma fatalidade. Não era um ato isolado ou desconecto. Era o resultado da ação orientadora de Deus. Deus estava dirigindo Jonas a cumprir a sua vontade. Embora os marinheiros o tenham lançado ao mar, Jonas entende que por trás daquele ato humano estava em ação a soberania de Deus. Essa percepção marca o início da sua restauração espiritual, pois ele deixa de ver o problema como algo apenas externo e começa a enxergar o propósito divino atrás da adversidade. Isso nos ensina uma verdade interessante. Se você se lembrar de alguma situação na qual você está passando agora, você não deve olhar para ela de maneira isolada, de maneira desconecta do conjunto daquilo que Deus está tratando na sua vida e na minha vida. Por trás de tudo, Deus está. Por trás de tudo, Deus está. Então, nós não temos a permissão de Deus para nos fazermos de vítima da situação, porque Ele está tratando conosco em alguma área. Então, o profeta reconhece que Deus estava corrigindo por conta da sua desobediência. Ele estava fugindo da vontade de Deus. Ele havia tentado escapar da presença de Deus. E tanto Jonas como nós já sabemos que não há como escaparmos da vontade de Deus. Não há nenhuma possibilidade de nos esquivarmos da vontade de Deus. No fundo do mar, cercado pelas águas e sentindo a vida esvair, Jonas entende que aquela situação era uma resposta amorosa de Deus ao seu pecado. A disciplina divina, embora dolorosa, tinha um propósito de trazê-lo de volta para a comunhão com Deus. Isso na verdade, alguma coisa muito dolorida, mas ao mesmo tempo muito abençoadora. No versículo 4 ele diz assim, e disse eu, lançado estou diante dos teus olhos. Lançado estou diante dos teus olhos. Ele sente o peso aqui da separação espiritual. E ele continua dizendo no verso 4, todavia, tornarei a ver o teu santo templo. Ou seja, tornarei a voltar a ter a comunhão com o Senhor, porque nesse momento eu entendo o Senhor tratando comigo. Lucas.
O senhor tinha falado aqui que o capítulo 2 é como se fosse um salmo, né? Sim. Tem passagem dos salmos. Então quer dizer que ele cumpriu um dos mandamentos, que é guardar no coração a palavra de Deus, né? Ele tinha conhecimento pleno da palavra de Deus. Tá certo esse raciocínio? Ele tinha conhecimento, sim. Né? Eu conheço um pastor que ele se converteu aos 14 anos de idade. Ele já é um pastor hoje, já de muitos anos. Ele se converteu aos 14 anos de idade. E foi crescendo na igreja, era um jovem na igreja, e aí aconteceu um escândalo na igreja. Isso há muitos anos atrás, em outra região do país. E, diante do escândalo que aconteceu na igreja, era um caso de imoralidade da liderança, ele se desgostou e ele voltou para o mundo. Voltou para o mundo, voltou para a bebida, e bebeu, né? E um dia ele foi para o bar, ele bebeu tanto que não conseguiu voltar para casa. E ele caiu na calçada e choveu. Ele dormiu ali. E ele foi para casa no outro dia. Ele contraiu uma pneumonia que o levou para o hospital. E a infecção foi tão grave que o médico falou para ele que ele poderia ter morrido. E ele já contou isso várias vezes, pregando, né? Isso não é um segredo. Mas ele falou que, ele já contou isso várias vezes, que em todo momento que ele estava bebendo no mundo, ele tinha consciência de que ele estava fora da vontade de Deus. Então, ele estava longe da vontade de Deus, consciente. O crente, quando está fora da vontade de Deus, ele está consciente do que ele está fazendo. É uma consciência. O que não é crente, ele não está consciente. Para ele não faz diferença. Agora, pode haver caso de alguém que seja um crente no Senhor e que está com a alma tão adoecida, com o coração tão magoado por alguma razão, ou um pecado tão arraigado no coração que ele também não sente. E nesse caso, esse pastor, ele quase morreu, ele ficou ali no hospital vários dias, e foi naquele momento, o hospital e a pneumonia foi para ele o ventre do peixe. Depois desse dia, ele voltou à comunhão com Deus, entregou a sua vida ao ministério, e ele serve até hoje, né, por quase 50 anos já, servindo a Deus. Então, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, ele tinha consciência de que estava fora da vontade de Deus. Né? Agora, quando nós estamos fora da vontade de Deus e temos consciência, glória a Deus. Né? Agora, quando perdemos essa capacidade, essa falta de percepção de que estamos longe de Deus, estar longe de Deus é uma coisa, não perceber essa longura é a maior tragédia que possa existir com alguém. Né? Vamos ouvir o Hélio lá. Eu passei por esse caminho aí. Eu peguei uma pneumonia e ainda o Senhor teve a misericórdia de ainda enviar pessoas para orar para a minha vida ali em cima daquela cama, porque eu já tinha eu falei, não vai ter jeito para mim mais não. A enfermidade foi tão grande mas o Senhor, ele me socorreu. Ele não deixou a enfermidade tirar a minha vida, pelo propósito que ele tem ainda na minha vida. Mas eu passei por esse mesmo caminho. Olha que interessante, né? Amém. Graças a Deus. A esperança, né? Deus nos quer fazendo a vontade dele. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, uma observação, além do Hélio? Ok, irmãos. Eu gostaria de fechar essa segunda parte sobre o reconhecimento da disciplina. É que a disciplina de Deus, ela nunca é destrutiva, ela nunca é punitiva, ela é corretiva. Ela tem o propósito de nos conduzir dentro da vontade de Deus. E ainda bem que Deus nos corrige, né? Porque se não corrigisse, nós não seríamos filhos, seríamos bastardos, como a Bíblia nos ensina. Mas também nós não fugimos ao fato de que a correção é sempre dolorida. A gente sempre Deus inflige dor para evitar
uma tragédia espiritual nas nossas vidas. Mas ainda bem que ele pode fazer isso. Agora, a questão principal aqui, nesse segundo aspecto da oração de Jonas, é que ele reconhece a correção de Deus. Ele reconhece. Né? Por exemplo, no verso 3 ele diz, porque tu me lançaste no profundo. Ele fala para Deus, Deus, eu reconheço que o Senhor me lançou. Quando Deus às vezes corrige a gente fala assim, mas foi o Sérgio é o culpado do que eu estou vivendo agora. O Kleber é o culpado do que eu estou vivendo. A minha esposa é a culpada, o meu marido é o culpado, o meu pastor é o culpado. Isso mostra para nós um coração endurecido, que não consegue enxergar a Deus naquilo ali. Né? Mas ele reconhece isso. Embora os marinheiros o jogaram ao mar, mas ele sabe que Deus estava tratando com ele. Deus estava usando as circunstâncias para tratar o seu coração. Em terceiro lugar, nos versos 6 a 7, esse é o terceiro aspecto da oração de Jonas, nós encontramos a esperança em meio ao desespero. Ele diz assim no verso 6, eu desci até aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre nos seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então, no auge da sua angústia, quando tudo parecia perdido, Jonas experimenta o poder restaurador da esperança. E talvez aqui a gente toque agora, a gente possa lembrar de um aspecto interessante da vida cristã. Nós temos que ter esperança sempre. Né? Ter esperança sempre. No aconselhamento noutético, existe inclusive estudos que mostram isso. Quando você lida com alguém, com um problema, seja qual for o problema, independente de qual seja o problema, você ouve a pessoa, a dificuldade pela qual ela está passando, e no final da conversa você dá à pessoa esperança. Por quê? Porque a esperança, ela reacende a pessoa. E não é uma atitude pragmática, não é uma atitude estratégica. Dar esperança a alguém não é uma estratégia de aconselhamento. Mas é aquilo que o Evangelho nos ensina a fazer. A esperança. Independente do problema pela qual a pessoa está passando, nós temos que dar esperança para ela. E agora nós encontramos em Jonas a esperança em meio ao desespero. Ele estava desesperado, né, porque as suas forças físicas, emocionais e espirituais aqui haviam exaurido. No verso 6, no final, ele diz assim, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então, ele havia se perdido totalmente. Eu li a história isso aconteceu numa vila de um país e de uma cidade da Europa. Eu não consegui identificar qual foi o país e a cidade. Mas um homem, ele ficou doente, estava gravemente doente, e ele foi a óbito, ele morreu. E o médico, ele foi até o local e fez o atestado de óbito. E ele foi então sepultado. Ele foi colocado no cemitério lá da aldeia onde ele morava. E à noite estava lá um coveiro plantonista. Ele estava lá cuidando do cemitério. Ele começou a ouvir barulhos. Barulho, barulho, barulho. Ele percebeu que o barulho vinha da sepultura. E ele ficou um pouco assustado. Ele chamou ajuda. De repente, várias pessoas apareceram e aí tiraram a terra e abriram o caixão. E aquele senhor estava vivo. Ele não havia morrido. E ele então recobrou a sua respiração, as suas forças, tomou um copo d'água e ele falou que
quando ele se percebeu, ele sabia que ele estava doente, mas quando ele se percebeu, ele estava dentro do caixão com a terra. E ele buscou ar e não tinha ar. Ele se viu numa situação desesperadora. E lá, naquela situação, ele gritou e orou a Deus, dizendo assim: se o Senhor me tirar daqui, eu prometo do Senhor que eu viverei uma vida diferente, mas me tire daqui. E naquele momento que ele orou, os homens abriram a terra e o caixão, e ele saiu, encontrou ar e respirou. E ele relatou para eles que a sepultura foi para ele o altar, porque foi ali o recomeço da sua vida. O texto lá diz assim: ali, debaixo da terra, compreendi o dom da vida, e que o fôlego que nós temos é a pura misericórdia de Deus. Então, nós respiramos com facilidade, mas se nós não pudéssemos respirar, nós saberíamos a tragédia que é. Imagine você estando, você fica doente, de repente está medicado, e acorda, abre o olho naquela escuridão, você vê que é um caixão debaixo da terra, o desespero que você poderia encontrar ali. E foi isso que aconteceu com esse homem. E com Jonas não foi diferente. Ele estava no ventre de um peixe, no fundo do mar, sem nenhuma capacidade de vida, mas estando ali, ele orou ao Senhor. E o Senhor deu a ele esperança. Assim como aquele homem, Jonas também experimentou algo semelhante. Vivo dentro de uma sepultura, o ventre do peixe. Lá embaixo, sem ar, sem saída, sem ajuda humana, Jonas descobriu que o lugar mais escuro poderia ser também o lugar mais santo da sua vida. Deus ouviu o homem enterrado no ventre do peixe, como ouviu aquele homem enterrado sob a terra, porque nenhuma profundidade é tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar. Então, isso nos ensina muitas coisas, irmãos. Muitas vezes nós estamos numa situação difícil, que é difícil respirar, é difícil encontrar ar, mas Deus não nos abandonou. Ele quer que nós voltemos para o caminho dele, para cumprirmos a vontade dele. Essa parte da oração de Jonas nos ensina que a lembrança de Deus é o primeiro passo para sairmos do desespero. E isso é mostrado nos versículos. No verso 7 ele diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Lembrei-me do Senhor. Olha que interessante. Lembrei-me do Senhor. Quando nós estamos, às vezes, numa situação difícil, nós nos lembramos do Senhor ou nos lembramos das pessoas que nos magoaram, que nos chatearam. Nós temos que nos lembrar do Senhor. E o verso continua dizendo: e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. A oração de Jonas atingiu lá a presença de Deus. E por isso Deus o ouviu. Assim, a esperança em meio ao desespero é o ponto em que a alma reconhece que ainda há Deus agindo a nosso favor. Então, imagine você a situação de Jonas, né? Como diz o pastor Carlos, Jonas era um indigesto, nem o peixe conseguiu digeri-lo, né? Mas foi lá que ele foi cuidado de Deus e tratado por ele. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Alguma pergunta, alguma observação? Em quarto lugar, nos versos 8 e 9, diz assim: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Esse é o penúltimo aspecto da oração de Jonas, a confissão e a adoração. O que nós conseguimos entender desses versículos aqui? O verso 8, por exemplo, o que ele nos ensina? Dê uma olhada aí no verso 8. O que nós aprendemos aqui? Os que observam as falsas vaidades deixam
a sua misericórdia. O que esse texto quer dizer para nós? Alguém tem uma ideia? O que esse texto quer dizer? Os que observam, tem tradução que diz vãs, né, que seria aí uma redundância. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. O que esse texto quer dizer para nós? Alguém tem uma ideia? Que quem tem orgulho próprio ou algo como está dito ali como vaidades, automaticamente abandonam inconscientemente ou conscientemente a misericórdia de Deus, porque ele se afasta, né? Ou não. Mais ou menos isso. Esse é o caminho. Mais alguém? Veja bem, ó, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Pense nesse versículo. Vamos tentar raciocinar o que significa isso. Eu acho que não teria a ver com não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Do que há no mundo, né? Tem a ver com isso. Soberba da carne, né? Soberba da vida. Concupiscência da carne, né? Sim, a concupiscência Não da vem carne. do Pai, mas vem do mundo, né? O mundo é só cobiça paz. Ó, veja bem. Os que observam as falsas vaidades. Observar uma falsa vaidade, o que é? É uma idolatria, certo? Idolatria no coração. Deixam a misericórdia de Deus. Então, esse versículo, ele traz para nós uma reflexão muito interessante. Porque ele toca na questão da idolatria. E o que é a idolatria? O que é o ídolo? A idolatria é uma pintura? É uma escultura? Não. Lucas. Algo que toma o lugar de Deus. É algo que toma o coração de Deus. Quais são os ídolos modernos? Alguém poderia citar um ídolo moderno? Como? Ok. Então, o ídolo é o prazer. Um dos ídolos mais que está destruindo a nossa sociedade hoje é o prazer. E para obter o prazer, a pessoa faz o quê? Ela sacrifica qualquer coisa. O que pode causar prazer, por exemplo? O prazer carnal. A comodidade é outro ídolo. O prazer é um ídolo, a comodidade é outro ídolo. E esses ídolos, eles exigem sacrifício. Irmão Benigno. E essa palavra comodidade é muito sutil, né, pastor? Que talvez o conforto é que seja um dos principais percalços que hoje, como cristão, nós sofremos. A comodidade, por exemplo, de no domingo pela manhã eu estar na minha casa dormindo e não presente na escola bíblica dominical. Que por vezes isso ocorre, o cansaço físico, mental, quer dizer, tem uma série de desculpas para isso, né? Então, em busca desse conforto, nós negociamos, inclusive, princípios, né? E isso é um perigo muito grande, como o senhor está revelando, a idolatria que vai em nosso próprio coração, né? Destronamos Deus para colocar o nosso gosto pessoal, né, o nosso anseio, o nosso desejo nessas coisas. Exatamente. Então, a comodidade, o prazer são ídolos do coração. Um dia a gente pode fazer um estudo sobre isso, sobre os ídolos do coração, né? São os prazeres da carne. Eu estava conversando com o Giovanni hoje, veja, nós estamos com várias pessoas vendo na internet, mas aqui nós estamos no grupo de homens. Hoje, a pornografia está destruindo a sociedade. Antigamente, a pornografia era uma prática masculina, essencialmente masculina. Hoje, não. As mulheres também estão caindo da pornografia. A pornografia, ela mata a comunhão com Deus, ela adoece a alma, ela destrói a pessoa. E olha o que o texto está dizendo, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Então, uma pessoa que alimenta a pornografia, ela vai sentir misericórdia? Jamais. Uma pessoa que alimenta o comodismo, por exemplo, que é um ídolo no coração, vai sentir misericórdia? Jamais. Ela está com a alma adoecida, ela morreu, entende? Agora, esses são ídolos do coração
que estão assolando as igrejas hoje. Então, uma igreja vive um drama, vive um problema, mas aquele problema social, comportamental, eclesiológico, ele é só a superfície. Tem coisas mais profundas ali no coração que precisam ser tratadas. Então, esses são os ídolos modernos hoje, que a sociedade, a igreja, precisa atentar. Agora, veja, qual foi o ídolo de Jonas? Será que a gente consegue identificar o ídolo dele? Por que Jonas colocou a vontade dele acima da vontade de Deus? Porque o ídolo faz isso. O ídolo faz com que nós coloquemos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Lucas. Bom, nessa questão do Jonas seria, no meu ponto de ver, a justiça dele, né? Ele queria que a justiça dele fosse feita. E a questão da comunidade, uma coisa que tem acontecido é a pessoa tem a tendência a querer lucrar, ganhar além do necessário em algum negócio, e como o irmão Demir falou, é irrelevante para ele os princípios, né? Ele se vende para ter um lucro, para poder ter a comunidade. Então, a pessoa é tudo interligado. A pessoa começa com pequenas coisas, quando vê, já está num caminho que parece que nem tem volta. Ok? Agora, se eu puder dar um nome para o ídolo de Jonas, embora ele desobedeceu, ele foi egoísta, mas o ídolo dele era comodidade. Porque Deus falou para ele para uma cidade pregar o evangelho. Os ninivitas não eram gente boa, ele poderia colocar a vida dele em risco, mas o Senhor o enviou para lá, e se o Senhor o enviou, o Senhor o protegeria. Deus cuidaria dele. Mas por que eu afirmaria que o ídolo de Jonas era o conforto? Porque ele imaginou que fugindo da missão que Deus deu para ele estaria seguro. Ele estaria seguro. Ele esteve seguro longe de Deus? Esteve seguro? Não. Estando fora da vontade de Deus, o que ele trouxe como consequência? Ele colocou a sua vida em risco, Modemir. Pastor, isso que o senhor está falando é o seguinte, hoje tem muitas pessoas que quando começa a pregação vir, cai fora, porque ele se acha que se ele não ouvir, se ele não estudar, ele está isento do juízo. Exatamente. Eu conheço muitas pessoas assim, e não sei, não, cai fora e vai embora. Não foge, ninguém foge de Deus, né? É a mesma coisa de alguém dizer assim, eu estou vivendo uma vida errada e não vou participar da Santa Ceia. Está enrolado. Está enrolado. É dois pecados, não é um só. Né? Porque a pessoa está querendo fugir de Deus, não foge. Na verdade, essa é uma atitude que desafia Deus. É como se dissesse, eu estou fugindo do Senhor, eu estou dando um migué no Senhor, não dá. Ninguém foge de Deus. Né? Agora, Jonas, quando saiu fora da vontade de Deus, ele colocou em risco a vida de outras pessoas. Os marinheiros estiveram no navio com ele, com o mar agitado, a ponto de morrerem por causa dele. Então, quando nós saímos da vontade de Deus, um pai de família que sai da vontade de Deus, só ele sofre as consequências? Não. Ele coloca em risco a sua família. Ele coloca em risco outras pessoas. E aí, então, ele confessa a Deus, né? Ele confessa. Na verdade, o verso 8 é uma confissão dele. Os que observam as falsas vaidades deixam a misericórdia. Então, quando nós não somos capazes de sentir misericórdia pelo irmão, alguma coisa na nossa vida não está boa. Tem alguma coisa ali que precisa ser tratada, lá no coração. Que precisa ser tratada. Porque a misericórdia vem de Deus. E quando o nosso coração está limpo, apesar de sermos imperfeitos, essa misericórdia é canalizada para as outras pessoas. O pecado entope o canal. Né? Ela não é canalizada. O amor de Deus não é passado através de nós. Ele fica por ali, porque alguma coisa está acontecendo conosco que está sufocando a ação de Deus no nosso coração. Então, são coisas que precisam ser tratadas. Né? E aí a gente começa a dar desculpa. Né? A
A gente vive no pecado, vive na idolatria, alguma coisa acontece com a gente, nós começamos a procurar culpados. E esquecemos de orar para o fato de que Deus está tratando o nosso coração e Ele nos quer dentro da vontade dEle. Alguma pergunta até aqui? Quero terminar então falando sobre o último aspecto da oração de Jonas, que é a salvação. Veja o verso 9, o final do verso 9 e o verso 10. O finalzinho do verso 9 diz assim: do Senhor vem a salvação. Então a salvação vem de quem? Do Senhor. A salvação não vem de um Jonas que fugiu da vontade dele. A salvação vem de Deus, o escape vem de Deus, a redenção vem de Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Então veja que o Senhor fala ao peixe, e o peixe dá a Jonas o escape. Então, o verso 10 mostra a resposta imediata de Deus à fé e à confissão do profeta. Eu vi um comentarista falando sobre isso, e eu emendo esse versículo aqui. Veja, pense você aqui, o mar agitado, o mar quase engolindo a embarcação. E aí eles descobriram que Jonas era a causa. Aí imagina Jonas sendo içado pelas mãos dos marinheiros e jogado ao mar. Tem um comentarista que diz que no momento em que o corpo de Jonas bate na água, o mar se acalma imediatamente. Interessante, né? Foi uma coisa instantânea. E agora, no verso 10, no momento em que ele confessa o seu pecado, em que ele reconhece que a salvação vem de Deus, ele imediatamente é jogado na terra seca. Então, veja como Deus nos trata. No momento em que há um reconhecimento, nós somos restabelecidos dentro da vontade de Deus. Nós, irmãos, nós falamos muito em crer no Senhor, né? Mas a crença em Deus não é só um exercício intelectual. É uma admissão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e um desejo de nos voltar para Deus e sabermos e reconhecermos que a Ele, só a Ele, pertence a salvação. Quando o coração se rende completamente, Deus nos fala e a libertação acontece nas nossas vidas. Então, como Jonas, irmãos, orou ao Senhor, nós temos que nos dirigir a Deus. Eu não sei o que nós todos estamos passando, mas independente de onde é que nós estamos agora. Se nós estamos no navio, se estamos lá no calabouço do navio, no porão do navio, se estamos no mar, se estamos no ventre do peixe, seja onde for, mas ali é um lugar de oração. É um lugar de nos voltarmos para Deus, identificarmos ídolos no coração. O ídolo no coração, há um pecado que incomoda muito a Deus, e esse pecado é a idolatria. É colocar no coração, é dar ao coração um valor que deveria ser dado para Deus. Estabelecer prioridades que Deus quer que nós estabeleçamos. No momento em que nós recebemos Jesus como Salvador, a nossa vida está determinada a vivermos para Ele. E se nós teimarmos, formos teimosos, fazendo mau uso da vontade permissiva, coisas vão acontecer com a gente. E isso não é uma teologia de terrorismo, de amedrontamento, mas isso é a verdade. Sendo que a disciplina de Deus, ela é bênção. Ela quer nos encaminhar para a vontade diretiva, para nós fazermos aquilo que é a vontade dele. Então, resumindo os aspectos da vida de oração de Jonas. O clamor na aflição, ele clamou na aflição. Então, se você está aflito, não culpe ninguém, não fique procurando culpados. Isso aí, além de não resolver, vai piorar. E segundo, o reconhecimento da disciplina de Deus, reconheça que é a disciplina de Deus. Não é a pessoa A, não é a pessoa B, não são os marinheiros, não é o mar, não é o peixe. Não é o peixe, não é o mar, não são os marinheiros. É Deus tratando comigo. Em terceiro, a esperança no desespero. A esperança, nem tudo está perdido. Deus está ali, atuando.
Em quarto lugar, a confissão e adoração. Aqui tem uma questão interessante. Quando nós não gostamos de adorar a Deus, por exemplo, você sente uma alegria? Peraí, hoje é domingo. Hoje eu vou para a igreja e com os meus irmãos eu vou cantar hinos de louvor a Deus, eu vou adorar a Deus. Eu quero estar ali, eu desejo estar ali. Isso para mim é um prazer. Se não só aqui na igreja, mas em casa, quando você para ali por um tempo, Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o passarinho está cantando ali. Obrigado pela chuva, pelo sol. Obrigado pelo alimento. Quando nós adoramos a Deus, como a gente lê aqui no verso 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O agradecimento, ele precede a confissão de pecados. Quando nós confessamos pecados, nós sentimos o desejo de adorar a Deus, de orar a Deus, de expressarmos gratidão a Ele. Não é por uma coisa ritual, é uma coisa espontânea, uma atitude espontânea. Então, se nós não sentimos vontade de orar, de ler a Bíblia, de comungar com Deus, então a gente tem que rever essas questões da idolatria do coração, né? E por fim, a fé e a salvação concedida por Deus. A fé e a salvação vêm de Deus. Então, todos os problemas pelos quais nós passamos, Deus sabe de tudo, e Ele é a única pessoa que pode nos dar salvação. Seja no sentido escatológico, seja no sentido da vida comum. Nós, às vezes, precisamos de escapes na vida, de situações vexatórias, de situações calamitosas, que nós precisamos da graça de Deus, da ajuda de Deus, né? Mas é dele que vem, não é do nosso esforço, e não é fugindo da vontade dele que nós vamos encontrar alguma ajuda, né, que nós tanto precisamos. Irmão Benigno. Pastor, eu imagino que na realidade nessa fuga de Jonas, ele voltou ao ponto de partida, né? Porque ele estava no mar Mediterrâneo, fugindo para Tarsis, que fica na Espanha. Esse peixe o vomita na terra firme. Para chegar até a Síria, que não tem mar, tinha bastante chão para ele caminhar, né? Então, provavelmente ele tenha voltado muito próximo ao porto de onde ele fugiu, em Jope. Ou seja, ele não pulou casas, ele teve que voltar ao ponto de partida de onde ele deveria ter começado os desígnios de Deus, né? É uma história muito interessante isso, né? Eu, na verdade, não tinha pensado nessa questão geográfica aí, né? Mas é verdade, né? Quando eu não sei hoje como que funciona, né? Porque com essa influência do construtivismo, eu acho que a educação brasileira deve ter piorado muito. Mas antigamente, quando eu estava na escola, nos anos 70, eu entrei na escola em 78. Quando eu escrevia uma palavra ou uma sentença errada, minha professora chamava Maria Ângela, ela mandava apagar tudo. Tinha que apagar tudo, recomeçar tudo de novo, né? Ou seja, quando a gente faz uma coisa errada, tem que voltar lá no início e refazer tudo, né? Hoje em dia, se você escreve errado, está tudo certo, não tem problema nenhum, né? É o tal do construtivismo. Eu tenho muitos problemas com essa filosofia aí. Então, é isso, a história de Jonas nos remete a isso aí. Tem que voltar na estaca zero ali, fazer tudo de novo. Mais alguém? Tem uma observação? Vamos orar, irmãos, então, agradecidos a Deus pela vida de Jonas, pela oração de Jonas e pelos aspectos que nós vimos aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque na nossa vida nem tudo está perdido. O Senhor é um Deus das novas oportunidades, das novas chances, do recomeço, como ressaltou o irmão Benigno. O Senhor está disposto a recomeçar conosco no ponto inicial, onde nós erramos, para recomeçarmos, para reconstruirmos aquela que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Tua palavra nos ensina que não há lugar no universo
onde nós podemos fugir do Senhor. O salmista diz que se ele pudesse ir ao inferno e fazer ali uma cama, ainda ali o Senhor estaria com ele. Não há nenhuma possibilidade de fugirmos da tua vontade. E muitas vezes nós somos corrigidos, afligidos. O Senhor usa a dor, o sofrimento, como uma forma de nos proteger, como uma forma de nos livrar de nós mesmos, do nosso pecado, do vício. O Senhor usa isso para nos libertar de algemas, de escravidão, do comodismo, da desobediência, da vontade própria, para vivermos na tua vontade, porque só a tua vontade, só uma vida de obediência pode trazer alegria. E o Senhor sabe disso e às vezes nós levamos muito tempo para aprendermos isso. A alegria está no Senhor, não está nas nossas fugas, na nossa resistência em fazermos a tua vontade. Então, nesta manhã eu oro para que o Senhor nos livre, certamente do mundo, de Satanás, mas nos livre de nós mesmos, nos livre do nosso coração enganoso, esse falso profeta que vez após vez nos ensina e nos mostra que nós devemos ir para Tarsis, sendo que o Senhor nos quer indo para Nínive, na tua vontade. Eu peço que, se porventura estivermos no ventre do peixe, que o Senhor nos livre da apatia, da indiferença, para que, estando ali, nós façamos como Jonas. Nós brademos usando uma oração dirigida ao Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor. Muito obrigado por tudo. Jonas não esperou livrar-se para agradecer. Ele agradeceu estando numa aflição profunda, na sepultura. Que em meio às aflições da vida, nós possamos levantar os olhos para o Senhor e agradecermos e louvarmos o teu nome. Porque a salvação vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus nesta manhã. Amém. Muito obrigado aos irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos tomar um café aqui.